Olá, olá, Olívias do meu coração, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a Gisele e a gente vai falar sobre doulas. Você sabe o que é doula? Então fica aí que depois da vinheta a gente vai contar pra vocês. Gisele, que bom que tu tá aqui! Te apresenta, conta pra galera o que é essa tua profissão linda. Bom, obrigada, Paola, pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando para todo mundo. Então, a minha profissão é uma profissão super antiga, acho que é uma das mais antigas que a gente tem por aí, porque a doula, né, é uma mulher que assiste outra mulher. Essa é a definição primordial da doula, né? A doula é uma mulher que serve outra mulher. De que forma ela serve? Então, as doulas atendem o período gravídico, né? Então, o período de gravidez, e depois o período de parto e pós-parto. Eu sou a Gisele, tenho 34 anos, 2 filhas, a Ana e a Alice, ambas nascidas de parto natural. E antes de chegar na gestação, eu jamais pensava em ser doula e jamais tinha pensado nessa palavra. Foi na gravidez que isso chegou para mim. Então, o meu desejo de ter um parto normal e de ver a incredulidade das pessoas de que eu queria algo natural me fez procurar uma doula. E eu fui me apaixonando assim que eu tive a experiência do parto, então eu virei uma ativista. E aí eu falava para todo mundo do parto, quanto era bacana, que bacana que era poder se permitir viver esse momento. E depois da segunda filha eu vi que realmente esse era o meu caminho. Fiz o curso e comecei timidamente a atender. Eu era professora, então eu ficava entre dar aulas e atender os partos. E isso foi crescendo dentro de mim. E hoje, então, eu sou somente doula, não sou mais professora. Atuo também com consultoria de amamentação. Então eu atendo todo o processo, desde a gravidez até o bebê nascido e os ajustes necessários para a amamentação. Essa adaptação, né? Que é um processo de adaptação. A gente se adapta à gestação, à barriga que vai crescendo, ao corpo que vai mudando, aos medos que vão acontecendo ali no caminho. Existe todo um luto daquela mulher que existia para a mulher que vai começar a existir e a mulher que vai se reconstruir. E a doula entra nesse cenário para fazer esse abraço, para dizer que tá tudo bem, para pegar na mão. Sabe aquela história do ninguém solta a mão de ninguém? A doula tem essa pegada. As mulheres que nos procuram são as mulheres que pretendem ter um parto normal, né? Que já estão com essa decisão. Mas a gente atende todo mundo que vier, seja o motivo que for, para atender, seja em qualquer momento, seja somente na gravidez, ou para o parto, ou para o pós-parto, né? Porque existem doulas pós-parto que elas atendem rotina com o bebê, elas vão ajudar a puérpera em casa, elas fazem fechamentos, massagens e fechamentos de corpo com uns panos que a gente chama de rebozo. Então elas vão lá, fazem um fechamento do corpo, porque para quem acredita nessas questões de energia, o nascimento do filho, especialmente o parto, ele traz para a vida daquela mulher uma abertura muito grande, porque é muita energia. O portal que a gente estava falando, né? Então existe esse fechamento no pós-parto. Eu atuo mais especificamente como doula nos partos. A doula não faz nenhum procedimento técnico, isso é bem importante de dizer. Então a doula não pode fazer a ausculta de bebê, não pode atender o parto sozinha. É bem importante saber isso, assim. A doula, ela vai agir com o emocional. E lembrando que a gente não vai tratar traumas, nós não somos psicólogas, né? A gente vai trabalhar o emocional, em fortalecer o emocional, dando encorajamento, dando incentivo, levando as informações, trazendo de pessoas experientes, através de evidências científicas. A doula vai trabalhar sempre de acordo com as evidências científicas. Hoje tem evidência científica, mas não tinha antes, né? E a parteira é realmente uma profissão. Desde que existe gente, existe parto, né? E ele ser acompanhado por alguém é muito importante, assim. A gente colocou aqui
para falar sobre mais tarde, mas eu já vou pegar o gancho e vou falar agora sobre um filme que eu vi, que eu recomendo que as mulheres vejam. É sobre essa questão da mulher passar adiante algumas questões de tradição, algumas sabedorias que não necessariamente precisam ter, e hoje tem, mas não tinham, né, embasamento científico, né? São conhecimentos que são conhecimentos maiores do que a ciência, um conhecimento milenar, um conhecimento inclusive intuitivo da mulher, que é o Tenda Vermelha. É um filme que está no Netflix, o nome é Tenda Vermelha, fala sobre uma história bíblica contada por uma mulher, e é a história das parteiras, das mulheres de um determinado grupo de pessoas, assim. É muito interessante o filme, muito legal, vale muito a pena, tem no Netflix. Então, a gente tem assim, muita gente confunde a doula com parteira. Então, é bem legal a gente deixar bem claro, doula não é parteira. A gente tem as parteiras hoje, que são as enfermeiras obstétricas, né, obstetras. E as enfermeiras obstetras, elas são habilitadas pelos seus conselhos a atenderem partos domiciliares. Porque também aí tem uma diferença, né? A parteira tradicional, aquela que existe assim lá no interior do Amazonas, aquela que vai lá, onde chega onde ninguém mais chega, ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde, né? Mas nesses locais onde não consegue chegar uma enfermeira, chegar Sabe médico. Que nesse filme, é interessante agora falando, eu me lembrei de uma passagem do filme que é justamente tem a parteira, mas tem todas as outras mulheres ao redor fazendo o papel de doula, pra incentivar essa mulher, pra dar força, pra dizer que ela pode, que ela é capaz, que ela consegue, pra trazer ela de volta a ter força pra expulsão, força para os momentos em que ela vai precisar realmente estar ali, estar presente, né? E não se deixar levar por dor ou por qualquer outra coisa do corpo, assim. Essas mulheres trazem a força instintiva dessa grávida, né, de volta para que ela consiga passar pelo parto. Isso é interessante porque tem a figura da parteira, mas tem a figura das doulas. E no caso eram muitas doulas, era a força do feminino ajudando uma outra mulher. Sim. Eu acho que é bem a questão da doula, né? A parteira, ela vai atender o parto em si. E hoje, o que a gente tem atualmente, né, a enfermeira obstetra ou a médica obstetra, quem estiver atendendo aquele parto, vai observar aquela mãe, como é que tá a saúde daquela mãe, vai observar o bebê, porque é um momento em que o profissional tem duas vidas sendo cuidadas. A doula, ou mais. A doula, ela vai ter o olhar para a mulher e apenas para a mulher. Já teve um questionamento sobre isso, assim, nossa, vocês não pensam no bebê? A gente pensa, mas o nosso olhar é voltado ao carinho. Tem uma frase que eu costumo dizer assim, se a mãe tá bem, a criança tá bem. Se a mãe tá bem, a criança tá bem, tá tudo certo. Então, se tem uma mãe saudável, emocionalmente, fisicamente, a sua criança vai estar saudável. Exatamente. E tá tudo certo. A doula traz isso, ela traz essa conexão. Muitas vezes a gente sugere que as mulheres procurem como foram os partos da sua família, como foi o seu nascimento, porque às vezes as pessoas não sabem como elas nasceram. Como que nasceu, quais foram as sensações daquela mãe. Para quem tem acesso a isso, é super importante saber, né? Para quem não tem acesso, infelizmente, vai ficar com uma vaga lembrança do que poderia ter acontecido ou das coisas que a família contou. Mas normalmente, para quem tem acesso, isso é muito importante, porque a gente vai resgatando algumas coisas. E vai muito... A gente vê quando a mãe da gestante teve uma boa experiência, a gestante já chega relatando coisas positivas. Quando a mãe da gestante teve uma experiência muito ruim, ou a mãe da gestante se cala, e aí a gestante entende que, olha, nem sei o que aconteceu, mas não foi bom. Ou então, ela já chega com muito medo, que é normal ter medo, e é aquilo que a gente diz assim, a gente não trata nenhum trauma. Então, eu sempre digo, pega o medo, descobre qual é o medo, tenho medo X, vamos dobrar esse medo, botar no bolso e andar com ele. E aí, se precisa tratar, a gente vai procurar terapia. Aí tem outros caminhos. A gente falou também aqui, um pouco antes da gente começar a gravar, que o parto é um momento, obviamente, de muito impacto emocional, tá? Muito. Mas ele é um momento.
ele é só um trechinho da história. São 9 meses de gestação, um trechinho da história e o resto da vida. O que vai pesar mais? Para quem teve aí péssimas experiências com parto, que já aconteceram, gente, foi só um trechinho da história. Dali pra frente é que a coisa começa a ficar legal, porque daí tu começa a realmente exercer a maternagem, né? Que é o que é mais legal. A maternidade é isso, é o parto, é nasceu e tal. Mas a maternagem, que é essa coisa de cuidar, que é essa coisa de realmente se envolver com outro ser humano e conhecer outro ser humano, é aí que a porca torce o rabo. É aí que a coisa começa a ficar legal e começa a pegar preço, porque é nas relações, né, que a gente vai aprendendo. E essas relações, elas também acontecem quando elas podem ser positivas, quando elas podem ser cuidadas num momento de alto impacto. Isso pode gerar uma mudança significativa, inclusive nos medos da pessoa dali pra frente, né? Isso. Eu consegui encarar, eu venci um desafio, eu sou capaz, eu sou... o senso de autoeficácia, quando a gente supera um momento como um parto, que é um momento de alto impacto, um momento de alto desafio para a vida da mulher, isso tem impacto em várias áreas da vida dessa mulher depois também, né? Isso é importante também, porque a sensação de conseguir fazer, essa sensação de capacidade, pode ser carregada aí pelo resto da história dela materna e profissional e tudo, né? Normalmente as mulheres que procuram um parto natural, elas procuram esse protagonismo de vivenciar, de superar os seus obstáculos, de sentir que a capacidade de, além de gerar um ser, de parir esse ser, de colocar esse ser no mundo. Então esse portal energético que se abre nesse momento, ele é muito buscado. E aí algumas pessoas assim, mas você quer um parto, não quer um filho. Faz parte do processo sentir essa sensação. O que a gente também falou, a Paola e eu, antes de começar a gravar, é que é muito importante que entendam que as doulas, elas não vão crucificar as pessoas que decidem ter uma cesárea eletiva. O que a gente briga é contra um sistema obstétrico que a gente tem atualmente no Brasil, porque ele obriga algumas pessoas a fazerem as coisas, a terem seus filhos da forma como é melhor para quem está atendendo. Então, as doulas vêm nesse cenário para modificar o sistema. Já é uma coisa que acontecia, é um resgate de algo milenar. Todas as pessoas que nasceram antes da evolução da medicina, elas nasceram de partos naturais. É claro que a gente sabe que com a chegada da medicina que a gente tem hoje, muitas vidas se salvaram. Então a gente quer, né, eu digo a gente, as doulas, nós queremos que as pessoas estejam bem informadas. A partir do momento em que as mulheres decidirem sozinhas pelas suas cesáreas, nós estaremos muito felizes. O que a gente vê hoje é profissional de atenção ao parto, tá? Que não aceita a doula. E aí isso já é uma forma de barrar a informação daquela mulher. Porque quando o profissional diz, eu não trabalho com doula, ele está trazendo um empecilho para que você continue estudando, você continue se informando. Porque se a doula é a pessoa que te traz informação, por que você não pode ter uma doula? Tá? E a gente fala muito que a gente fala do sistema, mas a gente também tem que falar que as mulheres não podem dar tutela dos seus corpos para outras pessoas. Escolher o profissional X, precisa saber como aquele profissional trabalha. Também não pode saber que o profissional, por exemplo, é um profissional que no seu índice lá no plano de saúde tem o índice de cesariana e parto normal de cada profissional. Se aquele profissional tem 98% de cesarianas, isso quer dizer que os 2% foi por acidente. Então, a mulher tem que ter a tutela da sua gestação, a tutela do seu parto, e a doula vem para lembrar isso também. A doula também não pode pegar o parto para si. A doula está lá como apoio, assistente da como mulher assistente, que está ali exatamente. naquele momento de vulnerabilidade. A mulher está vulnerável naquele momento. Exatamente. Né? Então, ter alguém que está consciente, sóbrio, tranquilo, sem a quantidade de hormônio que está rolando ali no corpo da mulher, para dar uma assistência, tranquiliza muito, né?
é muito bonito, assim, porque são mulheres que abraçam outras mulheres e a gente vai vivendo esse sagrado feminino e fortificando. O quê? Vocês estão identificando alguma coisa dessa fala aqui com azeitona? Não, capaz. Sim, são mulheres, fortalecendo mulheres para que a gente consiga criar uma rede e mudar um pouco a nossa sociedade, né? Que faz mulheres e homens e crianças sofrerem com algumas coisas que são bizarras demais, né? Então, eu acho que dá pra mudar, eu acho que dá pra mudar a mulher que nasce nesse parto. Tem uma trilogia de filmes que chama O Renascimento do Parto, também tem na Netflix. Ele começa, o primeiro filme ele é o mais leve, então para quem está gestando, assiste o primeiro e para, porque ele é o mais leve, ele fala sobre a descoberta do parto, aí fala muito do termo ainda parto humanizado, né? Fala de como esse momento pode ser importante. Detalhe, o termo mais adequado seria parto adequado, tá? O termo que se usa hoje, assim, para realmente ser um parto que seja adequado às suas necessidades, às suas vontades, aos seus desejos. Não um parto humanizado. Humanizado tem que ser tudo, né? A gente é humano, eu não sei em que momento a gente deixou de ser humano, né? Mas é parto adequado agora, né? Então, para que se tenha um parto adequado, é importante toda essa informação. Seja num parto cesárea, seja num parto normal, que seja o adequado para o momento, que se a mulher também, se as condições não forem de um parto normal, ele não vai deixar de ser heróico. E principalmente pensar, esse é um momento. O dia a dia, a peleia de acordar todo dia, de acordar de madrugada, de levar no médico, de buscar no médico, de esperar chegar em casa tarde, todas as fases, assim, da maternidade, essas sim são as fases importantes. Isso é sim ser mãe. Isso é o que vai determinar alguém como mãe, não o tipo de parto que ela pôde ter, né? Então tem isso assim também. E eu acho que isso é extremamente importante para quem já teve seus filhos e para quem teve uma péssima experiência. Lembre-se também, foi só um trechinho da história. Não deixa esse trechinho determinar a mãe que tu vai ser, a mulher que tu vai ser, enfim. É só um trecho da história. Resolve, ressignifica, aprende com aquele momento, usa a dor para crescer e toca a vida adiante. E se você gostou desse vídeo, gostou desse papo de Olivia de hoje, também indique para outras pessoas, compartilhe esse vídeo, curte, deixe o seu like, aciona o sininho, acompanha, tem muita coisa aqui no Papo de Olivia. Esse ano de 2020 eu tive muitas indicações maravilhosas de mulheres incríveis para estarem aqui. E a primeira foi a Gisele, que é a doula e que pode ajudar nesse momento muito importante da vida da mulher. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem mandar e-mail, podem manda um recadinho aí, pode chamar no Insta, pode em qualquer lugar, né, Gisele? A gente tá aí à disposição para responder. Conte a sua experiência de parto, deixe aqui nos comentários a sua experiência de parto, como foi o seu parto, o que você faria de diferente num próximo parto. E se você contrataria uma doula, me conta se você contrataria uma doula, o que você acha desse trabalho, o que você acha dessa tendência, né, de a gente ter mulheres fortalecendo mulheres em momentos de alto impacto emocional. Obrigada, Gisele. Muito obrigada, amei. Que bom.